Vida e saúde chegando na sua vida, que alegria estarmos juntos. É hora de aproveitar esse tempo tão precioso que a gente vai passar aqui nas próximas 1h30 para aprendermos a cuidar-nos melhor. Dr. César, Dr. Pablo, tudo bem com vocês? Muito bem. Bom, Teru. Bom estar aqui. Estão quentinhos, parece aqui, né? Tá melhor que lá fora. Boa parte do Brasil tá com frio, a gente segue aqui nessa região mais friazinha. Talvez você esteja no calorão aí na Bahia. Tá tudo certo, estamos juntos. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante aqui. Por um acaso você já comentou com algum amigo ou familiar que queria comprar algum determinado item e pouco tempo depois, quando abriu o celular, apareceu um anúncio exatamente sobre isso? Já aconteceu comigo. A gente vive sendo bombardeado, não é, o tempo todo por informações da internet e muitas dessas informações incentivam o consumo de coisas que, de verdade, a gente nem precisa. Hoje, Quarto da Saúde Mental aqui no Vida e Saúde, é dia de entender a diferença entre o consumismo e o real vício em compras. Será que isso seria só um hábito ou pode ser considerado um transtorno mental? Dr. César Vasconcelos, Dr. Pablo Canales são psiquiatras e hoje vão nos ajudar com essa questão. É dia de conhecer também a história da Rafaela Fagundes, que teve que lidar na prática com esse vício em compras. E se você tem pergunta, tem dúvidas com relação a esse assunto, no final desse programa os nossos especialistas vão atender você, vão responder a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Então já deixa no jeito para você participar com a gente. Devocional Sob Suas Asas hoje traz a nossa reflexão que está em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Olha só o que diz a Bíblia. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A palavra de Deus nos convida a buscarmos alegria, sentido, onde realmente nós podemos encontrar. Muita gente fica feliz com compras, gente. É isso mesmo. Acha, Dr. César, que vai ficar, vai ser realmente feliz e pleno se comprar determinado item. Mas isso pode ser uma ilusão, né? É porque compra, depois fica o vazio, né? Fica a ansiedade e não resolver o buraco no peito só naquela hora, mas alegrar no Senhor, essa comunhão com o Senhor, aí preenche de verdade, né? Começamos bem, então, por aqui. É hora de aproveitar. A gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para você se ajeitar aí no sofá ou convidar alguém que precisa ver esse conteúdo. Vida e Saúde volta já. Muito bem, estamos aqui. Agora talvez você esteja percebendo que a gente já está aqui munido com as nossas sacolinhas. Vocês também andaram exagerando por aí hoje, né? Vamos revelar já, Dr. Pablo. Tá bom. Já. O que seria esse vício em compra, gente? Como é que ele surge? Porque nem sempre ele é percebido logo de cara. A gente quer descobrir respostas importantes para esses assuntos aqui. Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, está aqui. Dr. Pablo Canales, também psiquiatra, aqui hoje para te ajudar. E eu quero saber de você. Você tem comprado por necessidade ou por emoção, por impulso? Fala a verdade. Faz compra de madrugada? Quando está todo mundo dormindo, você já está com o celular ali, olha, dando uma olhada nas promoções que estão chegando. Conta pra gente, o nosso WhatsApp é o 12 98266 0004. O QR Code aqui também te leva a falar com a gente. Você pode mandar a sua participação de maneira anônima, se assim preferir, tá bom? Bom, na ciência do comportamento, o comportamento de compra, na verdade, pode ser o comportamento de compra excessiva, né? Pode ser algo conhecido como oniomania. Já ouviu falar desse termo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% da população mundial vai apresentar esse tipo de transtorno. Agora eu quero saber aqui o que de fato caracteriza essa condição. Nós temos aqui alguns pontos para trabalhar, mas eu tenho a impressão, gente, que todo mundo está meio consumista hoje. Eu tenho um tio na família que ele não é consumista, ele é talvez o mais rico da família e é tranquilo.
não chega a ser aquele pão duro, mas é uma pessoa que compra por necessidade. Mas se a gente pensar nas pessoas que a gente conhece e convive, parece que a maioria vive uma ilusão, não? E é importante a gente entender quanto que o mundo está feito para comprar por emoção e não pensar. Então a gente tem esse confronto constante com a tecnologia, a acessibilidade das coisas. É muito importante o bombardeio que o nosso cérebro recebe para nos fazer ter ações sem parar e analisar de maneira crítica e coerente o porquê de fazer aquilo. E a gente tem que fazer uma diferença, quer dizer, todo comprador compulsivo, ele é consumista, mas nem todo consumista tem o transtorno de comprar compulsivamente. Então, uma diferença aí. Vamos trazer alguns pontos aqui que vão ajudar você a entender essa diferença que o Dr. César está trazendo, tá? Seriam sinais ou sintomas, né? A pessoa acaba realizando compras de maneira impulsiva, ou seja, ela não reflete, ela não analisa, não raciocina. Isso mesmo. A gente tem que entender que se estamos falando de vício, a gente pode comparar isso com outros vícios. Cocaína, álcool, nicotina, até o jogo patológico, as apostas. E aí tem outras coisas que criam esse vício, alimentos, etc. Que é esse vínculo dopaminérgico exagerado, exacerbado, com a necessidade de fazer isso em função de viver. Então, se eu não fizer aquilo, eu não tenho vida. Quando equiparamos as duas coisas ao mesmo tempo, isso cria um problema. Por quê? Porque a pessoa não entende a vida se não for daquele jeito. E a gente vê que a questão da oniomania, que é essa mania de comprar, a compulsão para comprar, quando a gente pega o CID, né, o Código das Doenças, está classificado dentro dos transtornos ligados ao impulso, né, uma coisa impulsiva. Como o Dr. Pá falou, não é pensado, não é eu preciso, não tem essa avaliação. Já vai direto do pensamento para a atitude, né? Está junto ali de cleptomania, mania de roubar coisas pequenas, né? da compulsão sexual, da piromania. Então é um transtorno de impulso. Olha outra característica aí desse transtorno. Quando a pessoa começa a adquirir produtos repetidos ou que não têm utilidade. Conhece alguém que tem aí mais de 100 pares de sapato? De repente, algum outro item. Tem coleções, é claro, a gente não está falando desse tipo de consumo, mas a pessoa às vezes compra comida sem nem saber, sem ter utilidade, sem saber quando vai precisar usar. E é importante fazer essa diferença, essa marcação. O consumista, ele vai comprar até muita coisa, mas ele tem um controle, ele pode usar aquilo ali. Né? Ele, tipo assim, surgiu a nova versão do celular da marca que eu uso, então eu vou comprar essa nova, vai me apertar ali, vou ter que pagar em 24 prestações, mas eu vou comprar porque eu vou usar. Então, ele tem esse consumo, mas é um consumo que tem uma utilidade. É diferente do comprador compulsivo, que ele vai estocar, fica lá um monte de roupa com etiqueta, nunca comprou, nunca usou, na verdade, comprou e nunca usou. É diferente, né? Muitas vezes está relacionado também à questão obsessiva. A obsessão por ter e a impulsividade para ter se juntam. Então, em muitas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, eles são os famosos acumuladores, tá? Que você entra na casa e tem 10 milhões de coisas, mas quando isso se torna um objetivo de vida, quando é um impulso de vida fazer a compra, a gente está vendo esse impulso cerebral sem pensar que a mesma droga causa. Então, eu preciso ter aquilo, eu fico com essa ideia obsessiva sobre aquela necessidade para poder respirar, comprei, agora sim. Então causa essa necessidade absurda e essa sensação de alívio profundo até que cai rapidamente, aí eu preciso fazer de novo e cai rapidamente, preciso de novo e aí vai criando o círculo do vício. Muito difícil enxergar isso para quem está de fora, quem não está vivendo o problema. Olha outra característica que a gente pode notar, gente. A pessoa começa a esconder as compras de familiares e amigos, porque ela está sentindo alívio, mas na verdade ela já começa a sentir, quem sabe, uma vergonha, Dr. César. Ela fica com vergonha na realidade, né? Quer dizer, o indivíduo que tem esse tipo de transtorno não é um psicótico, né? É uma pessoa que tem uma coerência,
tá conectado na realidade, é orientado no tempo, no espaço, orientado em relação a si, em relação aos outros, né? A gente chama de orientação halo e autopsíquica, então tem essa orientação. Mas ela tem essa agonia que empurra para comprar, para tentar anestesiar essa dor emocional, e ela fica com vergonha. E aí, como ela não está conseguindo ainda, ou enquanto não consegue ainda administrar essa compulsão, ela vai tentar esconder, né? Porque fica com vergonha de ver que está com esse problema aí. E vai ter que sempre dar uma explicação, né? Se tem um objeto ali, ela tem que dar conta daquilo, né? Vamos trazer mais uma característica aqui. Ela pode começar a mentir sobre os gastos, esconder a fatura do cartão de crédito. Isso se relaciona muito ao ponto anterior. Não somente fica com vergonha do assunto, sino que começa a entender que é tão necessário para ela que ela precisa mentir para se sustentar naquilo. E nessa forma de viver, começa a se afastar das pessoas. Todos os vícios, as dependências começam a isolar a pessoa, porque o mundo ao redor dela não entende por que ela está precisando daquilo dessa maneira. Então a pessoa começa a se constranger, se isolar a partir daí, porque realmente não tem como justificar aquilo. Agora, gente, pode ser um buraco sem fundo, né? Porque a pessoa começa a comprar, vai precisar recorrer a empréstimos e aí vai perder o controle financeiro. Não é incomum isso acontecer, né, Dr. César? Não, é muito comum acontecer isso, né? Tanto que a gente vai falar mais tarde, uma das intervenções é a família, o membro da família que está sofrendo com isso aí vai ter que ter uma atitude, né, com esse indivíduo para poder protegê-lo dessa falência, né, que pode acontecer, porque realmente como é uma coisa muito impulsiva, não passa ou passa muito rápido pela cognição, pelo raciocínio, então a pessoa vai entrando num buraco aí financeiro importante e a família vai precisar intervir. Na real, essa passagem tão rápida que não encosta na razão, no juízo da pessoa, é também porque ela interpreta as coisas da maneira que justifique aquela compra. Então, o raciocínio dela, o pensamento dela, o juízo dela ajusta as coisas para que ela consiga fazer essa compra. Então ela cria uma necessidade. Isso. E aí com essa justificativa, alivia e vai e faz. Então, a gente chama de negação, a gente pode falar, né, negação, né? Todo vício tem uma fase de negação enquanto não entra em recuperação. Então, a negação na questão de compras é, não, mas está em promoção, não, mas olha só, está metade do preço e tal. E aí, só que a pessoa não precisa mesmo daquilo ali, né? Ela, por exemplo, que o transtorno de comprar dessa forma compulsiva é sempre relacionado com alguma coisa que a pessoa não precisa necessariamente. Tá. Agora, tem mais uma característica. Ela, na verdade, talvez explique esse transtorno, né? Ela acaba comprando para aliviar angústias que ela talvez não esteja sabendo reconhecer, nomear ou esteja fugindo, doutor. É isso. Hoje eu estava conversando com uma paciente antes de vir aqui, que ela fuma cigarro eletrônico com nicotina. E aí ela me falava, eu preciso fumar mais. E aí eu explicava para ela, a mesma nicotina é a que cria a necessidade que somente ela alivia. A mesma compra é a que cria essa tranquilidade que somente ela cria ansiedade por outra compra. Então aí cria o círculo vicioso. E dessa forma outras substâncias, mesma coisa. E a gente tem mais um ponto aí para notar, que é o sentimento de culpa depois da compra. Porque muitas vezes a gente, quando compra para resolver uma necessidade, a gente sente um alívio que é realmente inerente, né? Poxa, agora meu filho vai quentinho para a escola. Agora, esse tipo de compra, ele traz o oposto, traz assim uma sensação de peso, de fardo, de não preencher vazio, doutor César. Além da angústia que a pessoa já tem, que empurra para a compra, ela vai criar uma culpa em cima da situação, porque é uma culpa verdadeira, porque realmente ela comprou uma coisa desnecessária, gastou talvez mais do que podia, ou mesmo que tenha muito dinheiro e possa. Eu já atendi uma paciente, essa cidade grande do Brasil, tinha uma compulsão para compra, ela ia no shopping, comprava assim 2, 3, 4 mil reais, chegava em casa, botava as bolsas em cima da cama e chorava. Quer dizer, então naquela hora que estava ali na compra, ela estava com dopamina, com euforia, né? A angústia, a tristeza, o vazio, a solidão era
anestesiado, vamos dizer assim. E depois, quando a realidade voltava, então a emoção vinha, né, de novo, e aí ela ficava com essa culpa, né, essa dor. O estímulo das emoções acima do raciocínio faz que a gente não pense. Então, a impulsividade vai fazer que a gente apague, desligue o lobo pré-frontal, indicando o que a gente deveria fazer. Só que quando a emoção é ligada de maneira tão potente, ela sobe tanto, quando desce, automaticamente o raciocínio aparece. E nesse momento, ela para e fala: o que eu fiz? E a culpa é consequência de um impulso não racional. Quando desce, aparece a razão e fala: opa, e agora, como você vai pagar isso? Você vai devolver? Por que você não vai devolver? E aí cria a culpa rapidamente. Então, esse ciclo é muito importante, porque ela fala: quer saber, não vou pensar, só vou comprar outra coisinha. E aí volta. E é interessante, gente, porque eu acho que todo mundo já deu uma exagerada na vida um dia ou outro, né? E aí a gente pode se arrepender de ter, né, pesado a mão ou ter feito compras demais, até no supermercado, né? Puxa vida, acabei comprando itens a mais. Mas o grande lance é que talvez essa sensação de culpa e todo esse peso que vem, ele é recorrente. A gente está falando de um transtorno que não vai ser feito só por um episódio de exagero. Serão várias vezes ao longo da vida. E também o viciado, além de que você falou, realmente é um conjunto de motivações ou de necessidades emocionais por causa da dor emocional que empurram para o compra compulsivo. Mas uma coisa importante é que a gente vê, às vezes a gente compra uma coisa que na verdade não precisava mesmo e tal. Isso acontece, né? Com pessoas normais, assim. Ainda mais hoje em dia, que a gente é assim, né? Quase que empurrado para fazer compra. Mas uma diferença importante é que você tem um raciocínio, aquilo não é uma coisa rotineira, não é todo dia, não vai ter síndrome de abstinência. O indivíduo viciado em compras, se ele ficar uma semana sem comprar alguma coisa, ele vai ficar nervoso, irritado, com insônia, ansioso, impaciente, né? Que é uma das características da compulsão, do vício, né? Todo vício tem essa síndrome de abstinência quando a pessoa não está envolvida com ele ali. Então é diferente, a gente pode exagerar um dia numa compra, mas aquilo foi episódico, foi naquele momento ali e passou. Agora, uma pergunta que surge fatalmente é: será que esse transtorno vai surgir de maneira isolada ou, na maioria das vezes, vai ser consequência de outros transtornos que talvez essa pessoa já carregue? O que está por trás desses comportamentos? A gente vai entender agora, mas eu vou pegar as minhas sacolinhas aqui, vou convidar vocês para trazerem as suas também, porque, olha, quero saber o que vocês andaram comprando por aí e vamos trazer tudo para essa sacolona maior. Dr. Pablo tá até como ali da Argentina. Eu tô feliz eu não sei porque o sorrisão dele é do César. Olha aqui, eu quero saber o que vocês trazem nessas sacolas, Dr. César. Vamos liberar a primeira aí, então quiser olha, trazer. Essa sacola aqui tá bonita, hein? Aqui, Teru. Olha aqui. Sim. Ele traz aqui um pacote. Nesse pacote bonito a gente tem, olha, pode ser que a baixa autoestima esteja por trás dessa motivação irracional de compras impulsivas. Pode ser. Quantas pessoas que se sentem depreciadas, né? E que o fato de comprar alguma coisa é uma tentativa de deixa eu ver se eu fico melhor com uma roupa que eu vi na boutique e tal ali, né? Ou fazer um corte de cabelo não sei qual, ou uma cirurgia plástica. Mas geralmente na questão da compra, entra aí, né? Não, eu vou comprar aquilo porque eu sei que eu vou melhorar com essa roupa, né? É aquele famoso banho de loja. Banho de loja, né? Doutor Pablo, o que você tem aí de sacolinha? Vamos com o da Argentina? Olha lá, ele quer com todo gosto, olha. Oxe, mas olha o que está por dentro dessa sacola. Ó, doutor. Não é campeão, não? Verde e branca, lá, ó. Verde e amarelo quase. Pode ser, gente, que haja um transtorno de acumulação compulsiva. Isso mesmo. É o que a gente está falando. A obsessão pode fazer isso. Então, além da impulsividade que pode acontecer em outras doenças, como o TDAH. O TDAH normalmente é impulsivo, tá? Quando tem hiperatividade. E ele pode decidir sem pensar. Então, um TDAH pode ter mais compulsão, um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, pode ter mais compulsão por compras? Pode. Então, a gente tem que ver também que doenças tem por trás
Tá? Às vezes é a mudança, eu era viciado em cigarro, agora estou viciado em compras. Troca um vício por outro. Então, tem que ter uma mudança exponencial na vida para sair dos vícios. Para entender qual é a angústia real aí. Tem mais, doutor César? Tem mais aqui, ó. Esse Olha lá. aqui, Esse aqui, em épocas de redes sociais, a comparação Olha, é pode forte. ser um motivador que pode ser arrasador. que aliás é muito comum isso aí, né? As pessoas ficam visitando as redes sociais dos conhecidos ou dos famosos, ou sei lá o quê, dos colegas de trabalho ou de escola. E aí, não, olha lá, comprou um novo vestido, e ali comprou um novo carro, e ali fez uma viagem, não sei para onde, né, e tal. Ah, também eu quero, também eu vou fazer. Então, comparação sempre é infeliz, viu? Porque as pessoas são diferentes, né? A pessoa, de repente, posta lá na sua rede social um carrão que comprou, não sei qual, e aí você vai ver a vida emocional, é um desastre, né? Então, não fique... É importante isso, a gente ter cuidado com o que a rede social mostra, porque, em geral, o que se coloca em rede social é algo programado, né? A foto é programada e tá, pode mostrar uma coisa legal até, mas... E a luta dessa pessoa? Mostra ali na rede social? Não mostra. Então não faça comparação. Não compre por comparação. Isso mesmo. Até eu acho que essa comparação aqui é muito difícil hoje, porque se a pessoa faz compra ou pelo virtual ou no shopping mesmo, nas lojas físicas, ela vai ver vitrines, ela vai ver, aí compara com o próprio guarda-roupa e vai falar, nossa, isso aqui já passou, já era. A moda está muito mais acelerada do que era, sei lá, 40, 50 anos atrás. Então, a gente tem realmente uma dificuldade séria com isso aqui. É isso mesmo. Além, na Argentina falam assim, você tem que ver o cabide antes de colocar a roupa. Então, muitas pessoas também comparam o corpo, tá? E se comparando com isso, também sofrem muito e querem comprar coisas, querem comprar remédios para ser mais parecidos com alguém, fazer cirurgias, e isso também cria outras obsessões. Vou dar uma olhada em mais uma sacola sua, doutor Pablo. Vamos Olha lá. só. Temos aqui uma bonitinha. O que será que pode estar por trás, gente, da compulsão e do problema em si? Olha, pode ser uma questão de demência. Uma coisa que a gente pouco avalia, né? E quem convive com alguém com essa compulsão acaba, às vezes, até minimizando isso aqui. É super importante tocar nesse assunto porque tem muitas pessoas que têm pais idosos em quadros de Alzheimer ou demência senil que sofrem isso, o gasto desnecessário, porque a pessoa gostou, quis comprar e depois vai afundando as finanças da família. E a gente sempre pede para os familiares dessa pessoa com demência senil ter muito cuidado de restringir os gastos, tirar a carteira, tirar o cartão, tá? Para não ter essa possibilidade, porque não tem consciência do que está fazendo. Ou seja, pode ser uma coisa que mudou ao longo do tempo aqui. Isso mesmo. Vou pegar uma sacola minha agora, doutor César. Olha só, eu também tenho umas sacolinhas lindas aqui que revelam o que está por trás do consumismo, gente. Do consumismo não, do transtorno. Pode ser a ansiedade. E a gente, como brasileiro, país mais ansioso do mundo, a gente realmente precisa ficar atento a essa questão. 9,3% dos brasileiros têm ansiedade, que é o índice mais alto do mundo para ansiedade. Depressão é da América Latina, o Brasil é o campeão da América Latina em depressão. Sim, ansiedade no sentido exagerado, né? Ansiedade excessiva. Ansiedade todo mundo tem, igual temperatura todo mundo tem, mas nem todo mundo tem ansiedade excessiva ou exagerada. Ansiedade, quando fica muito excessiva, ela pode ser manifestada de formas diferentes, né? Ansiedade generalizada, fobia simples, fobia social, somatização. O toque também tem uma certa conexão com a ansiedade. E várias compulsões, né? Porque a ansiedade é uma coisa, a ansiedade excessiva é muito desconfortante, né? Por exemplo, crise de pânico. Crise de pânico é uma crise aguda de ansiedade, uma ansiedade que naquele momento, pum, estourou na pessoa e ela tem a crise de pânico. Então, muitas vezes que a pessoa está com uma ansiedade, uma inquietude, essa falta de paz dentro de si, ir comprar é uma forma de tentar anestesiar essa ansiedade, porque enquanto ali comprando, ela está feliz, está contente, está olhando para o objeto, para aquilo ali, aí vem dopamina, vem serotonina, e ela, que bom e tal. Depois, quando volta para casa, é que aí pode se conscientizar de que não é a saída, né?
Eu sempre pergunto para os meus pacientes, quando você se alimenta, você sente que você está comendo com ansiedade? Aí, não, doutor, a ansiedade tira a fome. Essas são menos, mas tem muitas pessoas, eu busco doce, eu quero fazer alguma coisa. A maioria. Então, a ansiedade é um grande motorzinho que estimula a vontade de ter prazer, de estimular essa dopamina, essa serotonina. Agora estou melhor, vamos lá. Então, a gente busca, porque é um evento extremamente estressante. Então, a gente vai buscar coisas que nos deem prazer. E a coisa importante, então, só para fechar essa ideia de ansiedade, aí vem o tratamento, né? Assim, por que eu estou tão ansioso, tão ansiosa? Da onde vem esse excesso de ansiedade? Aí é o trabalho profissional para poder ajudar a pessoa a entender isso e aí ela vai parar com a compulsão. Entendi. Doutor Pablo, tem mais uma sacola aqui, vamos ver, a gente está tratando, gente, do que pode estar por trás desse transtorno da compulsão por compras. Pode ser a influência da internet. O estímulo constante. Pode pôr aí, doutor Pablo. Vamos pôr mais para cima, isso. E a gente está o tempo inteiro na internet hoje para trabalhar, para estudar. Então, você está lá pesquisando alguma coisa importante e surge uma mensagenzinha do ladinho. Olha aqui, promoção. Olha aqui, você vai ficar linda nessa roupa. Só hoje, aproveita. É difícil driblar isso. E os parâmetros da internet, eles entendem se você fixou na tela mais de 3 segundos olhando aquele produto, aquela situação, e ele vai te mandar de novo a mesma informação. Então, é super importante entender que está tudo feito para alguém sair ganhando a partir do teu bolso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Precisa desenvolver esse senso crítico, ser um consumidor mais crítico, né, doutor César? Faz parte também dessa solução você apagar seu aplicativo de compras de lojas, né? Você evitar e olhar promoção. Não, deixa a promoção de lado, você não precisa de nada. Então... Cancelar aqueles e-mails que também chegam pra gente, né? Porque às vezes você nem se inscreveu, mas o negócio tá chegando ali. E aí você fala, sapato entrou em promoção, vou dar uma olhadinha. E acaba caindo. Em vez de todo fim de semana tem que ir pro shopping fazer compra, vai pra natureza, vai pro parque, vai pedalar no meio do mato e tal. Tem que se proteger disso, né? Deixa eu ver mais uma sacola. Vamos ver aqui minha última compra aqui. Olha lá. A sacola é bonita, gente. A embalagem reluz, mas a gente precisa olhar o que está por trás, olha. Pode ser uma busca por um status social diferente do que a pessoa já tem. Isso é uma carga que muitos têm. Eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso. O que as pessoas esperam de um médico? Como o médico tem que chegar vestido, que tipo de sapato ele tem que ter, o carro que ele tem que ter, que bairro ele mora. Então, o que a sociedade espera de você e o que você espera da tua vida? Isso faz sentido com o que você está fazendo? Por que sim, por que não? A gente tem que se adequar a status social, isso faz parte, faz sentido, mas não significa que eu preciso estar constantemente mostrando para o outro o meu valor em coisas, porque eu preciso mostrar para o outro o meu valor em caráter, o meu valor em princípios, o meu valor em como eu vivo além do que eu tenho. E isso faz o outro te admirar muito mais que somente o que você tem. Respeitar de verdade, né? Porque se a pessoa bota o valor pessoal na dependência dos bens que ela tem, né? E o dia que esses bens foram perdidos por alguma razão, sei lá, uma falência, uma crise no governo, uma coisa assim, perdeu, né? Aí então não vai ter valor com a pessoa, então é importante trocar essa mentalidade aí. Vou trazer mais um aqui, olha, sacolinha bonitinha. Pode ser que essa pessoa tenha depressão. E a gente normalmente associa depressão com a pessoa ficar mais recolhida, mas pode ser um pouquinho de euforia também, não pode? Então, quando a pessoa está depressiva, ela sempre o cérebro vai ter o intuito de querer compensar. O nosso corpo sempre tenta compensar as coisas. Se eu comi muito sal, ele vai tentar eliminar esse sal. Se eu estou muito nervoso, ele vai tentar me acalmar. Então, se eu bebi um café, depois de um tempo que me estimulou, o corpo cai, aí preciso outro café. O quadro depressivo é um quadro que está baixo. Ele vai buscar, de alguma forma, algum estímulo que ele já guardou na memória,
Fala, isso te faz bem, isso te deixa deixa mais bem, felizinha. te deixa mais feliz. Vai lá, faz alguma compra. Meio que associado com a ansiedade, mas que é interessante que a gente veja que não sempre é o correto buscar fazer o 880. Eu estou muito mal e eu quero estar muito bem e nesse ida e volta eu não consigo estabilizar nada. Vamos para a minha última sacola aqui, olha. Pode ser que essa pessoa esteja enfrentando, tenha que lidar com pensamentos obsessivos. A gente já falou sobre isso aqui não faz muito tempo no Vida e Saúde. Dr. César, dá uma lembrada, o que seriam esses pensamentos obsessivos? Então, é uma diferença entre obsessão e compulsão. Obsessão é o que não sai da cabeça, compulsão é o que não sai do comportamento. Obsessão é você ficar pensando naquilo ali o tempo todo. Sabe, acontece com a gente, às vezes, uma música que fica ali, né? Uma música que você não quer pensar, mas a música está ali. Então, isso não é um transtorno, isso é apenas um evento daquele dia ali, ou daqueles 2, 3 dias. Então, é importante a gente fazer uma diferença entre a questão da compulsão para compras e o toque, porque tem pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo e que fica dizendo, você precisa comprar aquilo, você precisa comprar aquilo. Não, você tem que ir no mercado, você tem que comprar. Mas é diferente porque ela fica pensando que tem que comprar e ela compra para anular o pensamento que está perturbando. Isso mesmo. Porque no transtorno obsessivo compulsivo, o ato de fazer é uma maneira de tentar aliviar a perturbação que o pensamento está produzindo. Da obsessão ali. É obsessão. É diferente. Na compra compulsiva, já não tem essa... eu preciso comprar, senão... Às vezes a pessoa que tem toque, assim, não, se eu não comprar, minha mãe vai morrer. Isso. Tem essas conexões assim alteradas, né? Eu preciso lavar as mãos 20 vezes, senão eu vou pegar uma doença infecciosa. Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. Já a pessoa que tem transtorno para compra, não, eu vou comprar porque me sinto tão bem. E ela não está pensando se tem dinheiro, se não tem, se já tem 20 roupas e guarda aquela, não. Eu me sinto tão bem, ela vai na onda de dopamina. Tá. É isso mesmo. Tem mais uma aí, vamos ver, ó. Última. Olha só, doença de Parkinson. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, gente. Por quê? Aí o ponto pode estar associado muito à demência. A gente Ok. pode ter essa associação, mas sempre a doença de Parkinson é uma doença bem complexa. Não é somente a questão do motora, tá? Senão é também quanto mexe no cognitivo, o raciocínio, a impulsividade. Então, é uma doença muito mais complexa. A gente poderia fazer rigidez de personalidade. Um programa inteiro só disso. Mas são fatores que podem ir associados. Uma questão mais orgânica, né? A influência mais orgânica. Gente, muitas coisas podem estar por trás. Quem convive com alguém que tem esse problema do transtorno por compras excessivas, pode não entender tudo o que está por trás e acaba julgando e torna o processo ainda mais difícil. Nesse primeiro momento aqui no Vida e Saúde, a gente tentou entender o problema, mas vamos falar mais aqui. Preciso de um intervalo, a gente pode sentar aqui agora, mas a gente vai falar mais sobre esse assunto no bloco seguinte. Você pode, inclusive, acompanhar o trabalho do Dr. Pablo lá no Instagram, @drpablocanales, para falar com ele ou para ver o que ele anda fazendo além aqui do Vida e Saúde. Tem muita coisa bacana. Muita coisa. Vai lá. E tem também o GliaMind_BR. Olha, um trabalho muito legal, multidisciplinar ali. Saúde mental corporativa. A gente ajuda as empresas a estar melhor. Tá fazendo muita gente melhor, tá? GliaMind, se você quiser conhecer, _BR. Dr. César também mantém o site drcesar.com, gosto muito do conteúdo que ele coloca lá e todo mundo pode acessar a hora que for necessário para você aí, tá? Além de ele estar aqui com a gente toda sexta-feira no Claramente, tá? Agora é o seguinte, na volta a gente vai entender melhor essa diferença entre o consumismo e o vício por compras e também você vai entender o que dá para fazer para começar a mudar o comportamento. Hoje aqui no Vida e Saúde a gente vai conhecer a história da Rafaela que teve que lidar com esse vício e se você tem dúvida, pergunta, se você tem aí a sua história e quiser trazer aqui, os nossos especialistas vão comentar e responder as suas dúvidas ainda hoje aqui no Vida e Saúde. Fazemos um intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos de volta, quarta da saúde mental aqui no Vida e Saúde. Dr. César Vasconcelos.
Dr. Pablo Canales, 2 psiquiatras aqui hoje para falar sobre o vício em compras. E olha só, agora a gente quer tentar trazer essa diferença entre o consumismo e o vício. E tem pergunta para você. Você pode comentar aqui com a gente se você tem comprado por necessidade ou se está aí só refém da emoção, está comprando por impulso. Quando vê, já fez a compra, já comprou itens em duplicidade, está comprando sem necessidade. Conta pra gente se é assim, não? Conhece alguém que é assim? Conta pra gente, nosso WhatsApp é o 12 98266-0004, o QR Code aqui também te leva ao nosso contato e você pode participar de maneira anônima se preferir assim, tá bom? Eu queria entender, Dr. César, por que esse comportamento nem sempre ele é percebido? Será que ele acabou se tornando algo comum, quem sabe até normalizado, né, pela nossa sociedade? Porque todo mundo hoje, não só normalizado, mas está muito fácil fazer compras hoje. Se você não tem dinheiro, passa no cartão. Então, parece que é uma coisa normal, né? Mas não é. Quer dizer, você vê que o indivíduo que é dependente de compras, ele vai ter alguns transtornos na vida em geral, na vida familiar, na vida social, na vida econômica, até na vida espiritual, e que altera a saúde mental dele. Isso é totalmente diferente de realmente o consumista, né? A gente vive num mundo muito consumista, que ele tem um certo controle sobre esse consumo. Então é diferente o transtorno de compulsão, que é uma patologia, uma doença, daquilo que é um exagero. O indivíduo exagera, é muito vaidoso, muito, enfim, às vezes quer mostrar que tem dinheiro, que tem poder econômico. Então a diferença é bastante grande. Na linha do tempo, muitas vezes o que a gente vê é que no começo a pessoa identifica que ele está comprando sem necessidade, ele identifica o estímulo de bem-estar que isso causa, por mais de que seja curto, e isso cria a repetição. Uma vez que ele começou a repetir muito, se torna um hábito. Se tornou um hábito, se tornou inconsciente. Se tornou inconsciente, se torna automático. Então, quando se torna automático, ele não percebe. Mas no começo sempre tem essa percepção, porque ninguém cria um automatismo do nada. A gente educa essa atitude até ela se tornar automática. É a mesma coisa que dirigir. Você pensa, tem que soltar a embreagem, apertar. Você vai entendendo o movimento corporal que isso implica até que você senta no carro e dirige sem pensar no que você está fazendo. Agora, essa compulsão por compra, a gente está vendo que não é só prazer, tem o efeito rebote, né, de culpa, mal-estar, sensação de fracasso, né? Tem 2 teorias que eu queria trazer aqui na telinha do telespectador. A primeira, ela diz respeito ao teoria da aprendizagem social. A outra vai falar de comportamento. Que diz respeito ao seguinte: uma parte dos comportamentos humanos surge a partir da observação. A gente vai pegando, vai assumindo essas coisas para a gente também. As pessoas aprendem a comprar com amigos, familiares, influenciadores, e se comprar é constantemente associado ao prazer, ao status e à recompensa, esse comportamento tende a ser reproduzido. Ou seja, eu vou copiar. Basicamente é isso. E aí na família isso é muito forte. Então, se as crianças veem a mãe fazendo isso, elas entendem que esse é o comportamento correto de uma mãe. Então, começam a querer copiar. Chegar na adolescência, eles começam a fazer mais aquilo. Aí, a permissividade dentro da família para gastos desnecessários, ou esse ilimitado, essa falta de limites, de controle das coisas, favorece muito, por observação, que os filhos tenham essa atitude, ou irmãos, ou inclusive cônjuges, que tem pessoas que casam com outras pessoas que têm famílias com uma vida financeira mais adequada e que conseguem fazer coisas, mas a realidade dessa outra pessoa não era desse jeito, mas acha que é normal porque essa outra família que tem uma vida financeira melhor faz isso de maneira correta ou no mínimo não tão com tanta preocupação. Sem tanto prejuízo. Sem prejuízo. Então isso faz que a pessoa ache que aquilo é normal e ele tem que viver daquele jeito para entrar naquele núcleo familiar, naquele núcleo social. A observação nos leva muito a isso também. Porque tem essa lei psicológica que diz que a gente se torna mais parecido com aquilo que a gente mais contempla.
Então, se você passar 10 anos gastando 1 hora por dia contemplando uma imagem de pedra, de, sei lá, de alumínio, enfim, você vai ficar meio duro, né? Como aquela imagem ali. Então, isso as crianças copiam as coisas boas e as coisas ruins dos seus pais, né? Tem uma outra teoria que eu quero trazer aqui, que é a teoria da fuga. E ela diz o seguinte, olha, algumas pessoas usam certos comportamentos para escapar de sentimentos ruins. Ao comprar, a pessoa acaba se distraindo e para de pensar nos problemas. Depois, os sentimentos voltam, muitas vezes em conjunto com a culpa, assim o ciclo vai recomeçar. Você descreveu isso aqui agora há pouco. A fuga é constante, porque é a fuga do sofrimento. Não quero sofrer, não quero sentir, não quero me indispor com nenhuma situação complexa. Então vou buscar constantemente alguma coisa que me dê prazer, que a vida real não me dá. E a vida real precisa ser confrontada. A gente precisa enfrentar os problemas para superar eles. Fugir nas compras, fugir no álcool, fugir no cigarro, fugir em qualquer outro vício, não vai resolver o problema e vai mentir para o meu cérebro, fazendo de conta que está tudo bem, só que dura pouco. Então, quando sai o efeito, automaticamente eu sinto a culpa pelo que eu fiz. E a gente pode pensar, o pessoal de casa pode até pensar assim, poxa, vocês estão falando aí sobre comprar, né? É tão bom comprar e tal. Não, o problema não é comprar, né? O problema é quando comprar se torna a defesa da dor. Então, a gente tem que usar algumas defesas para lidar com nossas dores emocionais, mas tem defesas funcionais e defesas disfuncionais. Tem defesas construtivas e defesas destrutivas. Então, as compulsões são defesas de dores emocionais, só que são destrutivas, porque elas aliviam temporariamente, mas arrebentam um monte de outras coisas por em volta. Gente, será que existem outros fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa comprar? A gente vai trazer aqui alguns itens aí, alguns gatilhos que podem fazer essa coisa se tornar potencial, né? Facilidade de acesso a cartões de crédito, o aumento da publicidade nas redes sociais, internet, eu diria em todos os lugares, e a oportunidade de comprar online, sem contar as promoções. Tudo isso, o Dr. Pablo falou que a gente não pode ser um consumidor ingênuo, a gente tem que entender que tem uma máquina fazendo pressão para a gente gastar. Eu recebi o conselho de uma amiga quando eu estava iniciando a faculdade. A gente foi comprar roupa e aí eu vesti uma camiseta bem bonita e tal. Eu falei, eu vou comprar. Ela falou, não, você não vai comprar. Ué, por que não? Ficou bem, ficou bem. Ficou. Tá em bom preço. Tá, mas você não vai comprar. O que aconteceu? Não, a gente vai na próxima loja e a gente vê se tem a mesma camisa, um valor melhor. Aí ela me tirou da loja e fiquei frustrado com aquilo. Aí me levou na próxima loja, não tinha. Na próxima loja não tinha. Na próxima loja não tinha. Ela, no final, não terminei comprando nenhuma loja. Mas ela me ensinou um ponto muito simples. O fato de eu gostar e querer não significa que eu vou fazer aquilo. Eu tenho que poder criar esse filtro de falar, peraí, não, só pelo fato de buscar outro preço, outro valor, já tem que colocar o freio. Já vai diminuindo a energia da compra. Isso, a empolgação, a euforia daquilo. Tá? Então, se eu crio estratégias para diminuir a euforia, eu consigo começar a gerenciar melhor isso. E uma das estratégias realmente para pessoas que têm compulsão por compras, que pode ajudar bastante, na hora que vem a onda de comprar, espera 24 horas. Diga assim, eu vou esperar até amanhã. Eu seguro até amanhã, ou 48 horas, porque aí ela dá tempo de ela não entrar naquele ciclo, como o Dr. Paulo já falou, vicioso de comprar, sentir alegria, depois sente vazio, depois angústia, depois compra de novo. Então, não, deixa para amanhã. Então, é um exercício. Muito bom. Como é que é feito, gente, o tratamento para essa pessoa que apresenta o comportamento de compra compulsiva? Talvez ela não vai chegar no consultório, Dr. Pablo, com esse reconhecimento. Mas assim, às vezes, fulano me mandou vir aqui, ele tá achando que eu estou exagerando. Eu reconheço que eu exagero, mas não é bem assim. É isso mesmo. Senta no consultório e fala, e aí, tudo bem? Oh, sim, tudo bem. E por que você veio? Não sei.
A minha mãe que me trouxe, meu esposo que me trouxe, a minha esposa que me trouxe. Normalmente não mandam, trazem, vão junto. E aí eu olho para o outro dá uma risada, doutor Pablo, o senhor não sabe, aí começa a fala, né? Primeiro a identificação do problema, mas quando a gente entende que é um problema que leva a uma dependência, a um vício, o trabalho interdisciplinar é fundamental. Porque muita gente acaba, igual no caso da obesidade, no caso de outros vícios, Isso mesmo. Não é falta de força de vontade apenas. Não. Então, muitas vezes precisa de um tratamento farmacológico para diminuir essa impulsividade, um tratamento psicoterápico para poder mudar as crenças, mudar o jeito em que eu vejo isso. Muitas vezes precisa também que a família participe nesse sistema, participando muitas vezes das consultas, ajudando, mudar o sistema de hábitos, tá? Como é a rotina da pessoa. São várias coisas que a gente pode ir tratando, mas sempre com um olhar multidisciplinar, não somente com, eu vou lidar com isso aqui sozinho que vai dar certo. Então, o tratamento vai envolver isso que o Dr. Pablo falou agora, que é a psicoterapia, para orientar o paciente e a família. Pode ser necessário, em alguns casos, um pouco de medicação, né? E a família entrar junto nesse tratamento aí. Porque se o indivíduo é compulsivo e ele está gastando demais, está arrebentando com o orçamento da família, a família vai ter que segurar essa onda aí, cortando o cartão de crédito, tirando a conta conjunta, né? Tem as estratégias que ele aprende no tratamento. Agora, talvez você aí em casa assistindo se identificou com alguns dos sinais que a gente trouxe aqui, quem sabe percebendo que precisa de mudança. Por onde essas pessoas podem começar, Dr. Pablo? Sempre o especialista, psicólogo, psiquiatra, não tem uma ordem específica. O tratamento combinado sempre é muito melhor, tem um benefício bem melhor. Algumas pessoas falam assim, e a espiritualidade? Eu não vou trazer também a questão espiritual? Sim, é super importante também ter esse vínculo espiritual, porque o vício está em depender a minha vida de uma coisa, de compras, de bebida, de cigarro, do que for. Levar isso para depender de Deus para viver é muito mais importante e muito mais interessante. Vou trazer aqui outras estratégias, tá bom? Por exemplo, além de procurar esse especialista, você vai ter que lidar com compras. Então, como é que você vai fazer isso de maneira mais calculada? Faz uma lista antes de comprar. Isso mesmo. Vê o que tem na geladeira antes de sair, vê o que tem no armário antes de sair. Isso funciona muito comigo, doutor. Muito bem. Olho lá, eu tô precisando de blusa, né? Abre o armário lá, vê a partezinha que você guarda as suas blusas. Tem o suficiente? De fato, a gente acaba sempre achando que não precisa, na real. O mundo corporativo faz que as coisas sejam fáceis para as pessoas entrarem nas compras. Então, você tem os outlets, que são lugares, os shoppings, os lugares que todo mundo vai pôr coisas em oferta, aí você sai de um, entra no outro, todo mundo vai te estimular a fazer uma compra de uma coisa desnecessária. Então, fazer a lista é uma coisa importante. Se a gente vai para o alimento, comer antes de ir no mercado. Então, tudo isso vai fazendo que a gente diminua a intensidade da emoção na hora de entrar no gasto. É importante a gente aprender a adiar a gratificação. Porque você chega no shopping, então você vê, como você falou, a blusa que ele gostou, então não vou levar essa aí. Então, se você consegue, não, deixa eu ver se eu acho o lugar mais barato, com a mesma marca, a mesma etiqueta e tal. Adiar a gratificação é uma maneira importante da gente lidar com a nossa angústia. Porque as pessoas muito angustiadas, não, eu quero comprar agora, não quero saber se tem mais barato em algum lugar e tal, eu vou levar agora. Isso pode ser movido por uma angústia, né, que ele vai querer aliviar naquele momento ali. É típico de dependência química, mas também encontra isso em compulsão para compras. Então, adiar a angústia é uma forma assim de... É igual você fazer um exercício para as pernas para melhorar a tonicidade muscular da perna, né? Faz um pouco de musculação para melhorar o tônus do seu músculo. Então, essa capacidade de, não, vou deixar para amanhã. Não, se o ano que vem eu volto aqui, deixa eu ver se até lá eu decido ou mudo de ideia. Então, isso ajuda a pessoa a ela lidar com uma certa frustração também, né? A lidar com uma tristeza que estava empurrando para comprar ou com uma angústia. Ela dá tempo para ela de ver o que está atrás
necessidade que não é uma necessidade real, porque já tem em casa, né? Então ela pode refletir em cima disso. Tem um outro ponto que está muito relacionado com o que o Dr. César está falando aqui, que é importante avaliar se essa compra é viável. Cabe no meu orçamento mensal? Vai fazer falta para alguma outra questão importante? Essa análise ajuda a gente a puxar para o raciocínio. Está aqui nesse lobo, não é, doutor? Os conhecedores de finanças falam que é muito mais interessante fazer uma compra se você vai levar no dinheiro, na nota, vivo, ou se você tem esse dinheiro separado para essa compra, mas também é super importante entender como que vai estar o diagrama dos meus gastos. Então, fazer essa famosa tabelinha com os gastos, quantas parcelas tenho no cartão, entender, fazer isso uma rotina dentro da família ajuda também muito a entender se eu posso fazer aquele gasto ou não. Senão a gente vive no infinito da imaginação, do achismo de que eu vou dar conta de pagar essa conta. Então isso é muito importante. Deixa eu trazer mais uma questão aqui que pode te ajudar, uma estratégia. Você precisa reduzir o acesso ao crédito. O Dr. César falou sobre apagar aplicativos de compras, por exemplo, do celular. Cortar cartão de crédito. Gente, tudo está valendo. É isso mesmo. Essa é uma estratégia. Pode até nem ser, na verdade, cancelar o cartão, mas vai sair, não leva o cartão, leva dinheiro vivo. Desinstala o cartão do celular, porque hoje em dia tem cartão instalado no celular. Tem no celular. Né? Então, é mais difícil quem já leva o celular também, tem que deixar o celular em casa, né? Ou tirar essa acessibilidade de usar o pagamento no celular para você também se proteger. Quem tem transtorno compulsivo para compras tem que usar essa estratégia. Lamento, mas é isso. Se quer se tratar, se quer se curar, você não quer ficar dependente de medicação e recaindo toda hora, tem que tomar uma decisão dessa. Vai sair sem celular sim, né? Não vai morrer por causa disso. E deixa o cartão em casa, leva uma certa quantia só no bolso. Hoje eu vou levar R$150, acabou, viu? A blusa de 500, lamento, mas eu só tenho 150. Né? Então essa disciplina pode ser aprendida, pode ser treinada para poder sair do transtorno. E é uma disciplina interessante para os pais ensinarem para os filhos. Eu vou te dar esse dinheiro, você tem essa quantia, você vai fazer o uso correto dessa quantia. Então, esse limite, colocar limites saudáveis para a vida é super importante. Eu lembrei do lema dos Alcoólicos Anônimos, né? Para quem tem a compulsão alcoólica, o pessoal do AA ensina assim, o lema deles é evite o primeiro gole. E também assim, só por hoje. Nessas 24 horas eu vou evitar qualquer coisa que tenha álcool. Só um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E funciona. Então, você que tem compulsão para compra, então, só por hoje eu não vou comprar nada. Vou até olhar e tal, ver as vitrines e tal, distrair, mas não vou comprar nada. Então, um dia de cada vez. Não fique pensando assim, mas como é que vai ser semana que vem? Não, hoje. Decida hoje. E aí isso pode fracionar essa batalha. Deixa eu trazer mais uma estratégia aqui para você, olha. Você precisa compartilhar as suas intenções de compra. Do mesmo modo que a pessoa que está na compulsão e quer esconder, se ela fala sobre aquilo, as pessoas ao redor podem ajudá-las a mudar o foco, doutor Exatamente. Pablo. É trabalho de equipe, time. Você me ajuda a eu não fazer o que eu não quero fazer. Fica comigo, essa sensação de companhia, porque normalmente é muito mais fácil porque pode ser levado para a solitude. Quando estou sozinho, eu entro no celular e eu compro. Não preciso nem sequer ir no shopping. Chega na minha casa. Mas ter essa disposição, cotovelar o cônjuge, amor, me ajuda aqui que eu estou querendo comprar. Ok, vem cá, vamos conversar outra coisa, dá o celular para mim. Essas coisas vão ajudando. Em vez de ir para o shopping, vamos fazer uma caminhada, né, Dr. César? Aproveitar a natureza. E tem mais uma que eu quero trazer aqui, olha. Busque novas formas de ocupar o seu tempo. Importantíssimo você buscar novos prazeres, porque a compra pode realmente dar aquela euforia, aquela alegria, só que está trazendo prejuízos. Tem que buscar. E coisas produtivas, hobbies que sejam produtivos, saudáveis, aprender um instrumento, uma leitura agradável, uma conversa com algum amigo, isso ajuda muito. Tá bom. Olha só. Uma outra coisa que pode te ajudar aí na luta contra a compulsão por comprar é o curso Livre do Vício.
Ele foi feito, gente, por profissionais da saúde e traz orientações tanto para quem enfrenta essa compulsão, quanto para quem convive com alguém que sofre com esse vício. Se você se identificou aqui com alguma dessas situações, aproveite então esse momento para começar o curso Livre do Vício. Ele é feito pelo WhatsApp, então na sua telinha vai ficar na palma da sua mão. Ele é personalizado de acordo com o seu caso e ele é sigiloso. Então, para você começar agora, você vai mandar uma mensagem Livre do Vício, pode ser em texto, pode ser em áudio, para o WhatsApp da Esperança. E eu vou dizer ele agora para você. O número é 12 98200 0062. 12 98200 0062. Esse é o WhatsApp da Esperança. Você digita aí Livre do Vício ou manda um áudio Livre do Vício que a gente vai entender. E aí a Esperança vai te acompanhar por todo o processo. E quando ela perguntar como que você soube do curso, aí você responde que foi aqui na TV Novo Tempo, aqui no Vida e Saúde, tá bom? Acredite, recomeçar é possível. A gente faz um intervalo aqui agora, mas você pode acompanhar o trabalho do Dr. Pablo lá no Instagram, @drpablocanales, está aparecendo aí, drpablocanales, ou então o @gliamide_br, tá bom? Trabalho sensacional que você encontra nesses dois perfis. Dr. César mantém o site drcesar.com, conteúdo de primeira qualidade para você também por ali. Doutor por extenso, César com S, drcesar.com. Na volta, a gente vai conhecer a Rafaela, que teve que lidar com esse vício. E ainda hoje os nossos especialistas respondem aquilo que você está mandando, dúvidas, comentários, aqui no Vida e Saúde. Voltamos já. Vício em compra é o assunto do Vida e Saúde hoje. Muitas pessoas, infelizmente, têm enfrentado essa compulsão e a gente está entendendo o problema, entendendo as possíveis soluções, mas agora é hora de conhecer a história de alguém que precisou lidar com esse vício por compras. E logo ao ser pedido em casamento, Rafaela notou que sua fatura do cartão de crédito estava muito alta, um valor muito maior do que ela poderia pagar. E quando ela percebeu isso, resolveu que queria mudar. Afinal, não queria começar a sua família assim, com dívidas e descontrole. Mas para esse processo acontecer não foi fácil não. E agora ela vai compartilhar com a gente como conseguiu ajuda para reencontrar o equilíbrio nas contas e deixar para trás essa compulsão por compras. Olha só. Quando eu percebi quanto de fatura eu tinha, o ano mal tinha começado e eu já tinha comprometido basicamente todos os meses já com faturas altas, eu percebi que se acontecesse qualquer coisa comigo, eu não ia ter condição de me manter. Oi, eu sou a Rafaela e eu acredito que eu comecei a perceber que as coisas não eram normais com relação às compras quando eu percebi a minha fatura. Eu sei que pode parecer meio doido, porque a gente paga as nossas faturas mensalmente, mas eu costumava parcelar muito, muito mesmo. E nessa época eu fui pedido em casamento. E eu pensei, como que eu vou começar minha família já com dívida? Então eu parei para refletir. Por que as minhas faturas estavam tão altas? Se eu não comprava nada que era tão caro assim. E aí eu tomei coragem, sentei e organizei as minhas faturas na época com meu noivo. E eu percebi que 80% do que eu tinha dentro do cartão de crédito era superficial. Então eram comprinhas desnecessárias, eram roupas, eram produtos em promoção que eu não precisava comprar, que podia esperar. Mas eu não esperava, eu comprava. E aí de 50 em 50 reais a fatura ia a R$1.000 e ultrapassava o valor que eu podia gastar no cartão. Eu não tinha condição de comprar as coisas à vista. E aí que eu realmente falei, não dá para ficar assim, a gente precisa parar. E quando eu percebi realmente que as contas não fechavam, eu fiquei ali 1 ano sem fazer compras inúteis, só realmente vivendo com o essencial. E aí foi esse detox que me ajudou a sair das dívidas.
não é fácil esse processo. Acho que é o mais doloroso, porque é você, além de admitir que as coisas não estão bem, é você ter que tomar coragem para perceber que agora você não vai poder ceder, agora você vai precisar reter alguns desejos, e não é fácil porque quando você é consumista, você não sabe esperar. Então você quer o tempo inteiro comprar, se satisfazer. E nesse momento eu também precisei de apoio psicológico para entender o porquê que eu gastava tanto, de onde que vinha esse desejo por ter coisas. Então, além de melhorar no quesito financeiro, eu sabia que a raiz do problema não estava só com relação ao dinheiro, mas algumas crenças limitantes, alguns pensamentos que foram ali da minha criação. Então, em 2020 foi um ano extremamente de autoconhecimento, onde realmente eu comecei a procurar dentro de mim alguns motivos, traumas. Às vezes, quando a gente compra muito, é para pertencer a um grupo, a você se sentir talvez humilhada na infância e você querer, quando adulto, ter o poder aquisitivo diferente. Só que a gente vai se enganando. Então, no meu caso, por mais que eu tentasse pertencer, por mais que eu comprasse o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, eu não me saciava nunca. Parar pra gente organizar as finanças e se organizar, interno e externo, é muito difícil. Eu acho que é algo que é você se deparar com muitas dores que estavam ali quietinhas, que talvez você nem imaginasse que existissem, e aí você começa a cutucar para poder sarar. Hoje, a Rafaela de hoje é muito mais feliz, porque eu acho que a gente para de mentir pra gente mesmo. Então, antigamente eu mentia muito. Eu não sabia e eu não queria lidar com frustração. Eu não queria lidar com os meus sentimentos. Se um dia estava muito bom, eu merecia comprar. Se um dia estava muito triste, eu merecia comprar. Então, eu não tinha um equilíbrio. Ao invés de eu ter coragem de olhar para os meus sentimentos e perceber que não estava tudo bem, eu queria descontar isso em algum lugar. Então hoje eu percebo que às vezes quando eu tô com alguma emoção muito intensa, eu paro, eu respiro, eu penso, reflito e aí eu tomo uma decisão. Então meu conselho seria, primeiro, não tenha medo de pedir ajuda. No meu caso, eu precisei de acompanhamento, porque eu não sabia que eu tinha esse vício quando eu comecei na terapia. Mas conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo hábitos ruins. E comprar é uma bênção, mas comprar em excesso não é legal. Então, além disso, lembre-se que você pode orar, é ilimitado, não tem preço. Você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. E quando a gente coloca Deus antes de fazer uma compra, a gente consegue também pedir discernimento espiritual, clareza do Santo Espírito para que ele possa nos ajudar a vencer as tentações e nos fortalecer para que a gente fortaleça outras pessoas que estão precisando de ajuda também. Então, a partir desse momento, a Rafaela de hoje entende que as compras não dominam mais, porque eu encontrei em Cristo a minha identidade e porque agora eu percebo que todo excesso ele esconde uma falta e a gente precisa encontrar. Então, o autoconhecimento também é muito importante nessa jornada. Gostei desse sorriso final, né? Porque é uma pessoa super consciente, se entendeu e ela fala várias vezes, né? O ano que eu me conheci, eu aprofundei e isso tudo fez muito sentido para ela. Às vezes a gente mascara, talvez ao longo de uma vida, coisas que estão perturbando o Dr. César. Mas quando a gente para ser sincero, o problema tem solução. Você sabe que, em termos de psicoterapia, o que é a psicoterapia? Tem várias formas de conceituar. Psicoterapia é a busca da verdade, né, da minha história, da minha dor, da minha tristeza, do meu medo, da minha insegurança. Buscar a verdade disso, como isso foi construído, né? Que pode me empurrar para a compulsão, para a compra, por exemplo. Então, por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará.
Eu gostei muito lá no comecinho, quando ela falou assim, eu não esperava, né? Não esperava e ia comprar, eu não esperava. Então, olha só uma ansiedade aí, né? Eu não esperava, eu não sabia, ela não te conseguia dar o espaço de tempo entre desejar e fazer. Então, a cura vai surgindo quando esse espaço aumenta e você consegue, a pessoa consegue, nesse espaço, lidar com as suas dores emocionais. O imediatismo do desejo, né? Eu quero e tem que ser agora. E esse espaço respeitado, esse espaço de tempo respeitado é o que favorece a possibilidade de a gente não fazer uma coisa de maneira impulsiva. E a Rafaela trouxe aqui uma questão bastante pessoal, né? Ela falou que ela caiu em si depois de um pedido de casamento e os relacionamentos ficam realmente também abalados quando tem essa compulsão, quando algo não está resolvido. Então, é preciso sim buscar ajuda e que bom que ela terminou com esse sorriso mostrando que encontrar o equilíbrio é possível e ela fala também aqui da importância de buscar Deus. Vamos fazer uma pausa aqui agora porque eu quero trazer a sua participação, tá? A gente faz essa pausa rapidinho, na volta os especialistas tratam das coisas que vocês trouxeram aqui pra gente. Vida e Saúde volta já. Estamos de volta, a Vida e Saúde hoje falando sobre o vício em compras. Dr. César Vasconcelos, nosso psiquiatra aqui com a gente mais uma vez. Dr. Pablo Canales, também psiquiatra aqui com a gente. E nós perguntamos desde o começo como é que você tem lidado com essa questão de compras por aí. Você tem feito compras mais pelo impulso ou tem comprado por necessidade? Consegue perceber isso? Antes de trazer aqui as suas participações, eu quero deixar com você o @ do Dr. Pablo, que é no Instagram, @Dr. Pablo Canales, tudo junto, tá bom? Super simples, fácil de achar, Dr. Pablo Canales. Ele também mantém o @GliaMind_BR, saúde mental para as empresas, muito legal esse trabalho também, GliaMind_BR. E o Dr. César mantém o site drcesar.com por extenso, com conteúdo que também é muito relevante e transformador. Além de toda sexta-feira ele participar aqui com a gente no Claramente, trazendo respostas importantes e também trazendo reflexões para a gente sobre a saúde mental, super valiosas. Vamos trazer a primeira participação? Quem está com a gente agora é a Patrícia e ela disse o seguinte, ó gente, eu tive compulsão por compras e me afundei em dívidas. Agora estou com compulsão alimentar. Será que troquei uma pela outra? Fala do Taboão da Serra. A gente tinha conversado disso, da proximidade dos vícios, como eles podem ir se somando, incorporando mais, ou a gente trocar. O cérebro, quando ele aprende que precisa de muito estímulo para conseguir tranquilidade, ele vai buscar coisas que façam esse estímulo acontecer. Então, a troca é bem frequente. Então, isso é uma coisa para a gente aprender, mas também pode ser uma ferramenta, porque eu posso me viciar em coisas boas. Isso Sei mesmo. lá, esporte, Dr. César. Não entendi o que você falou. Eu posso trocar, então, apesar de ser, no caso dela, uma troca ruim nesse momento, mas ela também pode usar isso como uma ferramenta e, de repente, buscar um vício em coisa saudável, de repente, um esporte. Ah, sei. Talvez seja, a gente possa pensar em terapia de redução de danos, né? Sei lá. Que se usa aí. Claro, há certas compulsões que são mais destrutivas do que outras, né? Inclusive a saúde física também do indivíduo. Uma coisa é vício em cocaína e álcool e crack e maconha e outra é vício em compras, né? Os estragos são muito maiores no vício de substâncias. Agora, a questão que eu levanto para você, que mandou a pergunta, mandou a sua participação, muito obrigado, é o que está faltando de entender, né, da sua dor? Porque trocou uma coisa pela outra, então dá a impressão de que está faltando ainda. Deus quer te iluminar a mente para você poder ver que dor é essa que te empurra para o vício, né? Trocou de vício, tá, talvez minimizou, será que já aprendeu alguma coisa? Então, o importante é o que você pode aprender, né, sobre a história da dor que te empurra para a compulsão. Isso é o que... Persegue isso, vai nessa busca aí, porque você daqui a pouco pode parar com essa outra compulsão e ficar numa normalidade relativa que a gente vive.
Agora, muitas pessoas podem tentar sozinhas, agora às vezes vai ser preciso um profissional ajudando, né? É isso mesmo. E é super importante abrir o coração para isso, que vocês entendam que é necessário ter essa ajuda profissional que realmente te entenda e faça a coisa acontecer da maneira certa. Muito bem. Quero trazer a próxima participação da Marisa aqui agora e ela traz o seguinte, olha, após perder meu filho há 1 ano, passei a sofrer ainda mais com a compulsão por compras. Comprar me traz um alívio momentâneo, mas logo a dor da perda volta. Ainda luto para encontrar uma forma saudável de lidar com esse sofrimento. Doutor César, não é fácil. Você sabe que alguns cientistas, eles falam que o luto psicológico pela morte de uma pessoa pode demorar de 3 meses a 1 ano, mas alguns podem ter um tempo maior de viver esse luto por causa de algumas variantes, né? Variantes como assim, o recurso que você tem, se você já sabe, tem mais resistência para lidar com perda ou não, ou se é a primeira perda na vida é importante, que agora, o que eu faço com isso, nunca viveu isso antes, né? Você tem apoio social ou não tem apoio social. Então, dê um pouquinho de paciência e analisa se você já viveu esse luto até agora de uma forma construtiva. O que é viver construtivamente um luto? Você expressa o sentimento da dor? O que você faz quando a saudade bate? Né? Você fala com alguém para desabafar? Ou você engole ou ataca comida, geladeira ou compras? Né? Então, falar ajuda a curar. Né? Então, expressar o sentimento e experimentar o sentimento difícil é a maneira dele ir sendo resolvido gradativamente. Deixa eu trazer a próxima participação aqui, é do Arthur Eloy. Ele disse o seguinte, eu sempre procuro comprar algo que tem alguma utilidade. Raras vezes compro por impulso e me pergunto sempre em que isso será útil. Doutor Pablo, eu gostei da participação do Arthur e ele traz uma coisa importante aqui. Eu tenho a impressão de que os homens parece que conseguem se controlar um pouco mais. Depende. Não é bem assim. Depende. Mas ele traz uma ferramenta bem interessante que é o raciocínio, trazer a avaliação técnica do porquê eu vou fazer aquilo ou não. Então, nesse sentido, o ser humano é ser humano, o cérebro é cérebro, independente do gênero, né? Mas aí o ponto sempre é quanto que eu estou avaliando o que eu vou fazer e por que eu vou fazer aquilo. Essa estratégia prévia a fazer uma compra sempre vai aliviar, diminuir muito as tuas emoções a partir dessa compra, o que vai te dar mais tranquilidade para saber se você está fazendo o correto ou não. Agora deixa eu falar o outro lado da questão, né? Que é o seguinte, vamos supor que você não tem compulsão para compras, mas você é uma pessoa muito dura consigo mesma. Nunca se permite comprar nada. Você vai, já tem 1 ano e meio que vai no mercado, vê aquele azeite importado que custa R$80, você fica namorando aquele azeite e nunca compra, só compra o de R$30 e tal, né? Então um dia você pode chegar e te dar esse presente, hoje eu vou comprar o de 80, sabe? Vou curtir isso aí, isso também é outro lado da moeda, né? É verdade, porque acho que muita gente pode ser rígidas demais, né? É isso mesmo. Vamos trazer mais uma? A Leila chegou aqui e traz o seguinte, lá da Angola, gente, eu sofro de ansiedade e por muito tempo usei as compras como uma forma de aliviar esse sentimento. Quando reconheci que estava presa nesse ciclo, comecei a fazer listas do que realmente precisava e a praticar exercícios mentais. Com o tempo, consegui controlar os meus impulsos e melhorar as minhas finanças. Que legal, hein? De novo, colocou em prática o que vimos da Rafaela no vídeo, colocar em listas, entender, fazer o cálculo de cada coisa. De novo, o raciocínio, tendo que gerenciar as emoções. Esse exercício, esse equilíbrio é o constante desafio de qualquer ser humano. Como eu faço para não me deixar levar, nem ser frio calculista exagerado, não querer comprar nada, nem ser super emotivo e empolgado e eufórico e não pensar no que eu estou comprando. E a gente tem que pensar o seguinte, eu só conheço uma pessoa que consegue ter esse equilíbrio perfeito entre pensar e sentir, que se chama Jesus Cristo. Todos nós estamos um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, não é? Não, depois que Deus criou os seres humanos e colocou no Jardim do Éden, aí nós caímos, estamos aqui nesse patamar há 6.000 anos mais ou menos, e Jesus vai voltar para levar de novo lá para o Éden, que vai ser a nova terra. Então, nesse nível que a gente vive aqui, a gente tem
essa luta do dia a dia. Aqueles que são mais reprimidos precisam aprender a soltar a emoção. Aqueles que são mais impulsivos, mais emotivos, têm que aprender a usar a razão. Então, estamos no mesmo barco, né? Alguns, claro, estão num extremo aí muito grande, aí tem que ter um tratamento profissional para poder aprender esse equilíbrio. Mas não se apavore, aí estamos no processo de amadurecimento. Isso mesmo. Agora é o seguinte, tem o Livre do Vício para te ajudar. Você, não só você que está lidando com o vício, com esse excesso, aí, o transtorno da compra, mas você também que convive com um familiar, um amigo, alguém. Se você deseja ajudar essa pessoa, faça o curso, envie aqui Livre do Vício para o 12 98200 0062 e aqui você encontra auxílio real, ajuda para você falar quando deve, calar quando deve, porque a gente às vezes quer ajudar e atrapalha, né? Então, essa é uma ferramenta disponível para você muito útil, aproveita. Tá? E outra, dá para você fazer num horário que cabe aí na sua agenda, na sua rotina. Se não consegue fazer de manhã, faz à tarde, na hora do almoço, quem sabe come mais rápido para poder usar esse tempo. Mas, e eu tenho a terceira vantagem ainda, é sigiloso. Então é ferramenta boa para você aproveitar. Quero agradecer ao Dr. Pablo mais uma vez pela presença aqui. Muito Obrigado. Bom, viu? Obrigado. Dr. César também, sempre bom. Sexta-feira a gente se encontra, né, doutor? Se Deus quiser. E agradecemos ao Pablo, um psiquiatra argentino que gosta do Brasil. É verdade, a gente gosta dele também. Vida e Saúde vai ficando por aqui, forças aí. E olha, a gente tem que pensar em todas as áreas da vida, porque você está pensando, é compra, não tem nada a ver com saúde. Tem sim, porque a gente é afetado, a gente é abalado, então a gente precisa olhar com carinho para essa questão também. Amanhã a gente se encontra com atividade física por aqui, então já sabe, né? Tênis, roupa confortável para você aproveitar de verdade mais um Vida e Saúde. Um abraço e até lá!